Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estávamos estudando Família, Projeto de Deus, devido ao mês de maio, mês dedicado à família. Hoje nós vamos retornar à vida cristã na prática e vamos introduzir uma nova lição, ou seja, nós vamos estudar sobre a retidão. O que é retidão? Para que ela serve? Quais são os frutos? O que ela produz? Como deve ser a vida do cristão? Tudo isso nós vamos ver durante esses dias sobre retidão. O que é retidão? Se você perguntar isso para alguém, ele vai dizer, uma pessoa que anda de maneira certa. Sim, mais ou menos isso. Ou seja, certo ou correto. Então vamos lá. É viver uma vida íntegra, honrada, probidade, seriedade, levar uma vida sempre buscando o bem, tanto próprio como do próximo. Não cultivar o desejo de fazer o mal, de prejudicar os outros, nem buscar o benefício pessoal às custas de outro. Então, a pessoa que é uma pessoa que anda na retidão, que é reta, é uma pessoa que procura viver uma vida íntegra, honrada e de probidade, seriedade, ou seja, integridade. É uma pessoa íntegra. E desta forma, ele procura não fazer o mal, procura o bem pessoal e o bem do próximo, para que a justiça seja aplicada de uma maneira coletiva. Então, o que é certo, o que é errado. Isso é uma pessoa que vive em retidão. Em Gênesis capítulo 6, verso 9, conta a história de Noé. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aqui, nesse versículo, fala três coisas importantes com relação à retidão. Ou seja, ele era justo. Então, a pessoa que vive no caminho reto, no caminho correto, no caminho certo, é uma pessoa justa. Segundo, íntegro. Ele tem o seu estilo de vida na integridade. Ele é íntegro, ou seja, mesma qualidade de justo. E terceiro, ele andava com Deus, que é o principal, que é o princípio da vida cristã, andar de acordo com a vontade de Deus. Então, nós vamos ver nesse estudo o que é retidão. Nós vamos ver também o que a Bíblia ensina sobre a retidão. O que a palavra de Deus fala a respeito da retidão. Então, na introdução, nós vamos ver que quando olhamos para o conceito humano, é reto ou correto. Mas quando vamos para a palavra de Deus, a retidão é algo bem mais profundo, porque é uma vida alinhada com a vontade de Deus e a vontade humana, como vemos na vida de Noé. Ele andava segundo a vontade de Deus. Então, a pessoa que anda em retidão de acordo com a palavra de Deus, ele alinha a vontade dele com a vontade de Deus. Ou seja, ele jamais vai fazer coisas que desagradam a vontade e a santidade de Deus. Então vamos ver um texto aqui. Provérbios capítulo 14, verso 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Então, a pessoa que anda na retidão, ele vai andar segundo a vontade de Deus. Mas aquele que não anda no caminho da retidão, vai desprezar a vontade e a santidade de Deus. Então, a retidão no contexto bíblico que nós vamos ver a partir de amanhã, é algo bem mais profundo. E nós temos que tratar isso na nossa vida. Viver a retidão é fácil? Por quê? Se alguém perguntasse para você, olha, viver em retidão é fácil, qual seria a sua resposta? Então nós vamos olhar e vamos concluir e tirar uma resposta para esta pergunta. Ela é fácil ou não? E por quê? Então veremos nesse estudo que não é fácil, porque exige renúncia, renunciar o ego,
compreender qual é a vontade de Deus e também a soberania de Deus, deixar Deus tomar a direção da nossa vida. E nós sabemos que é difícil isso, deixar Deus tomar conta da nossa vida. Nós queremos sempre fazer da nossa maneira, do nosso modo de pensar e do nosso modo de agir. O egoísmo está dentro de nós, por isso que exige renúncia, compreensão da vontade de Deus e entregar tudo nas mãos de Deus e deixar Deus trabalhar. Em Isaías capítulo 26, verso 9 e 10, dá um exemplo disso. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Então você vê, busca a renúncia de suspirar noite e dia por Deus, de andar diligentemente na retidão para que o juízo do Senhor reine. O outro não. Mesmo que ele receba tudo que é bom, ele vai continuar na perversidade e não vai estar atento pela majestade do Senhor. Então, nós vamos ver que viver em retidão não é fácil, porque exige a renúncia do ser humano, exige a renúncia do ego humano. E muitas das vezes nós não queremos renunciar o nosso direito. A retidão é um meio de graça. Por quê? Graça é o favor que eu não mereço, mas Deus quis me dar. Deus quis operar a transformação na minha vida. Então, por que a retidão é o meio de graça? Nós vamos ver que sim, porque Cristo se entregou em nosso lugar na cruz para nos dar a vida que o pecado arrancou de nós, ou seja, a retidão. Então, é um meio de graça porque Cristo veio trazer a justiça pelo seu sacrifício, nos conduzindo de novo para a vida de retidão. Por isso que exige renúncia. Eu tenho que reconhecer Cristo na minha vida, que eu diminua e que Cristo cresça. E Gálatas capítulo 2, verso 20 aponta para isso. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Então você vê que é o meio de graça, porque a retidão que é restaurada na nossa vida, ela é uma conquista de Cristo na cruz, para que eu possa ter a certeza da salvação, a certeza da santificação e de uma vida reta e correta, de acordo com a palavra de Deus. Então, o que a retidão vai produzir na vida do cristão? Ela vai produzir prudência para pensar, para agir. Produzir fortalecimento na vida interior e o desejo por escolher o que Cristo escolheria viver. Fazer escolhas certas, escolher segundo a vontade de Deus, escolher segundo a soberania de Deus. E Tiago capítulo 4, verso 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a pessoa que procura a retidão, ela vai procurar andar segundo a amizade de Deus e ser amigo de Deus, e não procurar escolher ser amigo do mundo, porque o mundo jaz no maligno, e o mundo está totalmente corrompido por causa do pecado. E o pecado destrói a nossa comunhão com Deus. E para que possamos ter a nossa comunhão com Deus íntima e profunda, nós temos que viver em retidão de vida. Vivendo o que é certo, certo. E fugindo do que é errado, porque é errado. Quais as consequências da retidão em nós? Pense bem.
Como seria sua vida se você vivesse segundo a vontade de Deus? Seria uma vida maravilhosa. Vamos ver isso na vida de personagens bíblicos que viveram a retidão e conseguiu passar pelas lutas sabendo que o que estava preparado era melhor. Então, pessoas que viveram a vida em retidão, almejando a coroa da vida eterna, algo incomparavelmente melhor do que a vida que nós vivemos neste mundo. Salmo capítulo 25, verso 20 e verso 21 diz: guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve minha sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ele espera no Senhor, para que quando o Senhor voltar, ele possa ter a certeza que ele não será envergonhado e que a alma dele estará livre das consequências do pecado no inferno. Então, esta é a consequência da vida de retidão, e nós vamos ver mais consequências ainda a partir de amanhã, neste estudo sobre a retidão. Então, o que nós aprendemos sobre o que é retidão? O que a Bíblia ensina: viver a vida de retidão não é fácil. Por quê? Porque exige renúncia. Retidão é o meio de graça. Por quê? Porque Cristo venceu a morte para nos dar a vida de retidão. O que a retidão produz no cristão? Vida, esperança, certeza. Quais as consequências da retidão em nós? A consequência é uma nova vida para a honra e para a glória do Senhor. Venha conosco estudar sobre a retidão e moldar a nossa vida de acordo com a vontade e a soberania de Deus, que vivamos uma vida em santificação, buscando a retidão como estilo de vida. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Perdoe, Senhor Deus, as nossas falhas. Agradecemos por tudo aquilo que o Senhor falou conosco em relação à família. Agora queremos que o Senhor fale conosco, para que possamos viver uma vida de acordo com a vontade e a tua soberania. E nós vamos estudar sobre a retidão. E o Senhor espera que os seus filhos vivam de uma maneira ímpar, ou seja, uma maneira reta, pura, santa e agradável ao Senhor. Fale com cada vida, com cada pessoa, ó Pai, que estará assistindo a esses vídeos, e que possam também escolher ser uma pessoa reta diante do Senhor na sociedade. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Perdoe os nossos pecados e aumenta a nossa fé dia após dia na tua palavra e no Senhor. Abençoe cada família, coloque tua mão sobre todos os enfermos, curando, libertando e restaurando de todo mal. Seja feita a tua vontade. É assim a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, se Deus quiser, e venha estudar conosco a retidão.